E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como entender os movimentos do gráfico, como agir diante do gráfico, como agora uma entradinha de continuidade de tendência na região. Quando eu chego aqui, eu vejo o gráfico trabalhando em região de suporte, região de demanda. Entendendo a região de demanda, vejo a região de resistência. Então já começo a ter um entendimento do que o gráfico pode fazer. Eu já começo a entender qual é a ideia do gráfico ali na região. Quando a gente tem esse conhecimento técnico, sabendo o que o gráfico pode fazer, você vai entender a ação do preço na região. Então quando eu vejo aqui o Price Action trabalhando dessa forma, eu consigo compreender qual seria o meu melhor movimento. O que seria o Price Action? Price Action nada mais é que a ação do preço naquele determinado momento do gráfico. Então a ação do preço, a hora que eu entro aqui no gráfico e vejo a movimentação, eu já sei o que o gráfico está querendo me mostrar. Eu já sei o que o gráfico está querendo fazer. Tá lá, entradinha, fechamento perfeito, simplesmente seguir movimento de tendência. Não é esse desenho que eu quero esse aqui. A partir do padrão das velas que me mostram na região, eu já sei de onde o gráfico veio, eu sei onde o gráfico quer chegar e eu vou lá e aplico a minha análise. A análise gráfica, ela é fantástica porque ela te proporciona você entender o contexto gráfico, entender movimento, entender o desejo do gráfico. Você é capaz de compreender a movimentação do gráfico, principalmente quando você começa a analisar a ação do preço na região de suporte e resistência, que é o Price Action. Então, muita gente pergunta assim, Cadu, mas você opera em M1, eu posso operar em M5, M10, esse mesmo Price Action na região de suporte e resistência em opções binárias? É claro que pode. Os gráficos são fractais, independe da questão do tempo gráfico, você pode utilizar a mesma técnica. Inclusive, sob padrão aqui, que eu até falei que por causa de um padrão eu continuei em movimento, você pode baixar este book aqui inteiramente grátis. São 36 páginas onde eu trago 16 padrões sobre padrões de entrada, padrões de vela. Você pode baixar aqui no meu canal do YouTube, que é até mais fácil, porque quando você entra no meu canal, no banner, tem o link do treinamento, tem o link do Instagram, tem o link do Telegram e tem meu WhatsApp. Então aqui pelo banner você pode fazer esse download ou pela descrição do vídeo embaixo aqui que também deixo os contatos. Quando você entrar lá no canal do Telegram, ele vai apresentar esse nome, Treinamento Hunter, cuidado com falsos perfis. Ao chegar aqui você vai ver mensagem fixada, vai clicar, vai abrir 2 downloads e você escolhe qual download utilizar. Aqui você vai ver resultados de alunos, como a Joyce, batendo meta 2-0. Aqui como o Fernando, batendo meta 4-0. O interessante é que você pode acompanhar os alunos e aprender com eles como eles fazem todo esse caminho de análise, como eles se preparam para isso, como eles estudam, o que tem ajudado eles nos estudos sobre isso. Aqui o Carlessandro, novamente aqui, cada dia mais seguro. Aqui você vê o José batendo uma meta de 7-1. Você vê aqui o Francisco batendo meta, tudo verdinho, 3 entradas. Você vê as aulas que eu subo por YouTube. A Joyce de novo, mais 3 entradas. Rivanildo aqui batendo meta. Jair, e uma entrada só batendo meta. Isso aqui é conhecimento técnico. É isso que você precisa. De uma oportunidade clara no gráfico. O Jair batendo meta aqui. Aqui você vê o Jonathan falando sobre o treinamento e manda esse pequeno videozinho aqui, mostrando toda a sequência dele de game, mostrando uma operação. Então ele fala que arruma a consistência. E ele fala aqui que exatamente o gráfico fez o que tinha visto na sua aula. Então, olha só, a prática, os resultados dos alunos são só como se diz, exteriorização daquilo que eles estudam, batendo meta em cima de meta, tá bom? Então você pode entrar aqui, baixar o e-book, fazer o download. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato aqui no meu Instagram,
né? Você pode mandar uma mensagem direct, ó, como já chegou uma mensagem aqui. O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui tem um link também na bio para acesso ao treinamento, onde também você encontra minhas redes sociais. Lembrando que está com 60% de desconto. Isso permite com que você tenha acesso para a vida toda ao treinamento, é vitalício, e o tira dúvidas diretamente comigo, tá bom? Então vamos lá, gráfico fazendo movimento, ó, Euro-USD novamente. Vamos acompanhar o Euro-USD, que ele está fazendo um movimento interessante, ó. Ele foi lá para baixo agora, né? Ó, ele já chegou aqui, está perdendo uma força, está demonstrando fraqueza nessa região. Aparentemente aqui é uma região de correção, já começou a fazer correção, ó. Não está demonstrando uma força excessiva de continuar o movimento, porque aqui ele encontrou empecilho para fazer a movimentação e continuidade do movimento. Porém, contudo, todavia, ele mostra força de volume ainda, de continuidade de tendência. Então, o que nós podemos apresentar aqui? Nós podemos continuar o movimento. Podemos fazer entradas aqui de continuação de movimento. Eu só preciso entender como vai ser a ação do preço, essa última vela. O que vai acontecer com o preço nessa última vela? Ela vai me dar a possibilidade de fazer um movimento de entrada, de continuidade ou não. Então vou fazer a minha entrada aqui, ó, abriu com gap e me jogou lá em cima. Eita, abriu com gap aqui ó, e me jogou lá em cima para fazer um movimento de queda. Eu estava em dúvida, ou se ele viesse buscar aqui, para eu pegar aqui embaixo, ou eu continuar a tendência. Você já percebeu a volatilidade do dia, né? Movimentações rápidas demais. A hora que eu faço a entrada, uma volatilidade extrema. Bem-vindo à sexta-feira. Bem-vindo ao gráfico. É isso que acontece no gráfico quando nós encontramos um dia de finalização de mês, finalização de semana. Nós vemos esse agito no gráfico. Quando você tem conhecimento técnico, e você consegue compreender essas movimentações, isso não é um empecilho para você. Por quê? Porque você tem o caminho. Você consegue interpretar o gráfico com a ação do preço na região aqui, ó. Ação do preço na região. Tá lá, né? Entrada perfeita. O que eu tinha feito nesse mesmo ativo quando nós começamos a aula? Eu tinha marcado esse ponto de suporte, esse ponto de resistência. Então aprenda como operar um suporte e resistência. Aprenda como aplicar price action e suporte e resistência no gráfico em M1, seja em M5, M10, M15, tanto faz. Quando o preço chega nessa região, ó, ele me mostra a força dos compradores. Ele deixa aqui um padrão mostrando força de compradores. Isso que ele abriu com gap ainda e veio buscar aqui o fundo. Confesso a você que se ele não tivesse força de alta, ele poderia ter fechado nessa região para depois ter subido. Mas eu confiei no que eu estava vendo no volume, eu confiei na leitura que eu vi do volume, a força que o gráfico estava fazendo para continuar movimento e chegar no mínimo até esse ponto de interesse, até esse ponto de resistência. Então o price action, quando você sabe aplicar no gráfico, pode ser um gráfico com volatilidade, um gráfico com um momento ruim, onde você vê muito pavio, movimentações muito rápidas, mas você tendo a técnica, sabendo aplicar um padrão de vela ali na região de forma correta, sabendo ler o gráfico, fazendo a leitura do gráfico correta, entendendo o contexto, aí você utiliza o price action na região de suporte e resistência, aplica a sua entrada, pode ser entrada de execução em M1, em M5, tanto faz, a leitura vai ser a mesma. O que vai acontecer é que muda o tempo gráfico para você ter tempo para a leitura. Compreendeu? Então aqui ó, fizemos uma entradinha em Euro-USD continuando tendência e outra entrada em Euro-USD continuando a mesma tendência. Olha que legal, é a mesma tendência. Vamos para um outro ativo? O Euro-USD que estava lá em cima, ó, veio aqui para baixo. Vamos ver o Euro-JPY. Geralmente o JPY na sexta-feira é sempre um ativo bem cheio de pavio, ó. Ele está nessa região, mostrando força de queda, mostrando a possibilidade de regiões, de vir buscar regiões. Não vejo a possibilidade de um segmento de alta nessa região, apesar que ele está aqui nos 50% desse movimento. Ó.
Estou falando isso para você, talvez você não está entendendo, mas você que chegou agora no canal, você pode começar a buscar todos esses entendimentos que eu estou falando para você sobre questão de 100%, de 50%, para você entender um pouco essa dinâmica que eu estou explicando para você. Ó, gráfico faz um movimento. Que movimento que é esse que o gráfico faz? Um movimento mostrando para mim que ele pode continuar uma queda, ó, e é o que ele vai fazer. Deixa eu jogar o preço aqui para você ver. Aí você fala assim para mim, Cadu, quando eu olho o gráfico, ele está muito agitado desse jeito. Eu vejo que tem muita volatilidade. O que eu devo fazer? Se você é uma pessoa que tem conhecimento técnico, se você é uma pessoa que tem aí tempo de tela, se você realmente domina a análise gráfica, conhece Price Action, sabe aplicar um padrão, sabe executar o gráfico de forma correta, você tem conhecimento da visão Forex com ação binária, você pode operar tranquilamente. Mas você que não tem esse conhecimento técnico, fica fora de gráfico, principalmente numa sexta-feira, que o gráfico esteja chacoalhando dessa forma. Por quê? Você é levado a erro por não conhecer contexto gráfico. Sabia disso? Ó, vai fechar o gráfico, tá lá. Perfeita entrada. Quantas pessoas fizeram as marcações como essa? Ó, região de suporte, região de resistência. Aqui encontrou um suporte nessa região. Quando o gráfico faz esse movimento aqui, ó, o que ele pensa? Na hora. O que ele vai pensar na hora? Ele vai falar assim, olha, um padrão Arami. Vou fazer o padrão aqui para você. Ó. Padrão Arami. Padrão aconteceu, vou seguir tendência. Eu vou subir o gráfico e vou continuar o movimento. Principalmente quando ele olha aqui embaixo e vê isso aqui, ó, e vê esse volume. Então ele pensa, poxa, fez padrão Arami naquele suporte, vou continuar movimento de tendência. E aí que ele toma loss. Por quê? Porque este padrão que outrora acontecera aqui nessa região não está dentro de um contexto. É isso que é o Price Action. É isso que é você entender o gráfico. Um padrão de vela que acontece aqui sem contexto, ele não tem valida de movimento. Ele não mostra nada para mim. Os padrões de vela, aquilo que o preço me mostra na região, aquilo que a vela me traz de informação, é para eu colocar dentro de um contexto gráfico. Tendo um contexto gráfico de movimentação, aí sim eu tenho um porquê de uma entrada. Mas quando não tem contexto gráfico para isso, eu não tenho uma definição de entrada. Não está fechado o contexto gráfico. Eu vou ser levado a erro. Por quê? Porque você não tem conhecimento de contexto. Você não sabe encaixar setor por setor. Quando eu falo para você que é necessário ver o que o gráfico está fazendo, depois ver as regiões, depois ver as tendências. Vou repetir, pode ser que fique chato, mas é para você entender. Depois que você vê as tendências, você vê aqui os candles, as velas, e você deve ver volume, no caso do mercado aberto. Quando você encaixa, faz todo esse segmento, onde você consegue gráfico, regiões, tendência e velas e volume, e você fecha esse contexto, esse padrão de vela aqui sendo Arami, eu já falei para vocês que eu não gosto dele, mas às vezes eu uso, ele tem um contexto sim de compra na região. Mas quando é um padrão de candle que não tem contexto com Price Action, porque eu estou analisando a ação do preço na região, e o Price Action vai me mostrar se eu compro ou se eu vendo de acordo com o padrão que se forma, eu aborto a minha missão, por exemplo, no caso ali, que seria de compra. Então o gráfico vai continuar fazendo um movimento de tendência, pelo menos aqui nessa região. E é o que eu faço, ó. E olha o que acontece com o gráfico. Nossa, Cadu, olha que interessante, você fez uma entrada aqui e o gráfico continuou derretendo. Sim, porque eu tenho que olhar contexto gráfico para entender o meu movimento de entrada. Tem gente que só foca no chamado vela-vela.
Ele só enxerga isso no gráfico. Ó. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai continuar tomando loss. Por quê? Porque você só enxerga um setor do gráfico, quando na verdade você tem que entender o gráfico como um todo. Então uma entrada como essa, ó, continuando tendência no mercado ou no ativo aqui, ó, EURO-JPY, uma entrada como essa em EURO-USD seguindo tendência, uma entrada como essa em EURO-USD seguindo tendência, no mercado como hoje, sexta-feira, volatilidade, você está vendo o gráfico cheio de pavio. Com muita técnica, sabedoria e conhecimento técnico de como ler o gráfico, como saber interpretar o gráfico, como operar o suporte e resistência e como operar tendência, você é capaz de enquadrar a ação do preço ali na região, que é o Price Action, mesmo aqui operando em M1, porque tem muita gente, M1 é muito rápido, M1 não sei o que, M1 aquilo lá. Gente, é uma delícia operar em M1 quando você tem conhecimento. Por que eu vou esperar 5 minutos um movimento acontecer, sendo que ele acontece em M1 da mesma forma e eu tenho a técnica e a sabedoria para fazer isso? E isso é conhecimento técnico, é conhecimento gráfico. Quando você acelera seu conhecimento, você adquire conhecimento, você desenvolve uma base de aprendizagem onde você vai colocar o resto da vida isso para os seus estudos. Quando você aprende, ó, deixa eu fazer um desenho aqui. Quando você aprende, para você entender o que eu estou querendo dizer, quando você aprende sobre análise gráfica, dentre todos os setores, você vai aprender alguns conceitos. Então, conceitos ali onde vai falar sobre, onde vai falar sobre o gráfico, não é essa cor, né? Conceitos onde vai falar sobre o gráfico, conceitos onde vão falar sobre tendência, onde nós vamos falar sobre regiões, onde nós vamos falar sobre candles e nós vamos falar sobre volume. Quando chegar nessa região aqui dos candles, ó, que você vai começar a trabalhar padrões, você também vai ver a respeito do Price Action. Né? Você também vai ver a respeito do Price, só mudar a cor para você entender que eu estou escrevendo, do Price Action. Tem muita gente que fala assim, eu opero Price Action. Tá, você opera Price Action. E só que você então sabe muito bem o gráfico como um todo. Eu não sei análise gráfica não, eu não sei o gráfico. Você sabe operar as regiões, fazer definição, entendimento junto ao movimento gráfico. Eu não sei não. Você sabe entender muito bem as tendências, como elas trabalham. Não, eu não sei não. Opa, peraí. Para você aplicar o Price Action, você tem que ter conhecimento na análise do gráfico. Porque o Price Action é apenas um setor da análise gráfica, onde a gente vai aplicar aqui padrões de vela, enquadrado aos movimentos de contexto e juntamente com o volume, que vai nos dar um filtro aí de entrada. Por isso que você olha o professor fazendo uma entrada como essa aqui, onde eu fiz as marcações e você fala assim, nossa, eu compraria ali tranquilamente seguindo a tendência. E aí você toma no loss. Por quê? Porque este padrão aqui não está dentro de um contexto gráfico. Olha o gráfico como ele começou a fazer agora. Isso já mostra, quase 8 horas da manhã, que é praticamente 8 horas que o gráfico já começa a ficar desse jeito, daqui a pouco vem o OTC, e sexta-feira é assim mesmo, começa, porque lá no Forex o pessoal começa a sair das posições, muita gente no Forex nem opera de sexta-feira, então o mercado começa a ter muita volatilidade e falta de liquidez. Mas eu espero que você tenha entendido o recado que eu dei para você sobre o Price Action, para você aprender como operar o Price Action em suporte e resistência no gráfico de M1. É o caso aqui que eu utilizo. Cadu, mas eu utilizo M5. Use as mesmas técnicas. Cadu, eu opero M10. Eu utilizo as mesmas técnicas. Cadu, eu opero M15. Utilize as mesmas técnicas, tá bom? Faça a leitura correta do gráfico, faça a leitura correta do preço na região de suporte e resistência, saiba ler o gráfico, saiba interpretar o gráfico, aprenda como operar um suporte e resistência, aprenda como operar uma tendência, saiba aplicar um padrão de vela, saiba entender o volume,
Isso, gente, são alguns termos técnicos que eu estou passando para você, que são subtítulos de vários títulos, de vários subtítulos. É muita coisa que a gente precisa ver, é muita coisa que a gente precisa raciocinar e você é capaz de aprender. É só querer, só ter força de vontade. Por exemplo, por isso que eu tenho treinamento, por isso que eu mostro ali os alunos para você ver como isso funciona. É um treinamento onde eu trago um método passo a passo, onde você aprende setor por setor como fazer essa análise e como ter a lógica e a razão para fazer suas entradas de compra e venda com menor risco. E você vai aprendendo a interpretar o gráfico, a lidar com o gráfico, a aplicar o price action de forma correta para ser uma pessoa consistente. Então, se você quer acelerar os seus conhecimentos, quer parar de entregar dinheiro para a corretora, quer parar de ser um oba-oba no mercado, que só falha, só se frustra e parece que nada dá certo, você pode vir para o treinamento. O seu acesso é para a vida toda e o Tira Dúvidas é diretamente comigo. Aqui no canal do YouTube também subo aulas todos os dias você tem super dicas aqui para você ir acompanhando o mercado, sabendo como funciona, vendo a parte prática. Quem é do treinamento fechado, quando vê o professor fazer uma entrada como essa, ele já sabe tudo que eu fiz, ele entende tudo que eu fiz, porque no YouTube eu trago a prática daquilo que nós nos aprofundamos. E você começa a compreender e entender com o tempo de tela e se tornar um expert também na análise gráfica. Tá bom? Vou ficando por aqui, que você tenha aí um ótimo fim de semana. Te vejo amanhã aqui nos mercados de OTC. Fica com Deus, um forte abraço, fui, até amanhã.